Olá, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira, você está assistindo ao Jacaretanga e recentemente a atriz global e também youtuber Kéfera deu uma lacrada no programa da Fátima Bernardes na Rede Globo. É sobre isso que vamos falar hoje, mas antes se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo ao máximo porque já estamos quase chegando a 500 mil de inscritos, então ajuda a gente aí. Já se inscreveu? Deixou o like? Então bora pro vídeo. Vou explicar. O que acontece? Não, tá tudo lá, certo. Anjo, vai com Por calma. exemplo, salários diferentes, porque na mesma Não, função. salários diferentes da mesma função, eu não concordo. Isso que eu tô falando. A gente Elas- também não. Bom, vocês puderam perceber que elas já começaram na defensiva. Viram ali que se tratava de alguém contra o feminismo e já tentaram taxar como alguém contra a igualdade salarial. Elas brigando por isso, tudo bem. Mas, por exemplo, eu tava fazendo uma peça em uma faculdade. Aí o que é que aconteceu? Eu simplesmente toquei uma feminista e falei assim, poxa, onde fica o banheiro? Ela, caraca, olhou pra mim, me encarou assim. Parecia que ela seria uma cena de novela Beijo do Vampiro. Ela automaticamente veio o pé na jaca, opa, não podia falar nada com ela. Entendeu? Mas eu acho que aí, assim, Aí você tem que encarar que em qualquer situação existem excessos. Ok, o rapaz disse que não concorda com os constantes excessos e elas disseram que não, são apenas casos isolados. Só que a gente sabe que não é muito bem assim, né? Toda feminista tende a se comportar dessa maneira. Não à toa, mais da metade das mulheres que nasceram entre os anos 80 e 90 não se sentem representadas pelo movimento. Afinal, ser feminista não é lutar por igualdade, e sim estar comprometida com a agenda ideológica esquerdista. Né? Como é seu nome? É Wallace. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem eu tava explicar o feminismo comentando. para a mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é desnecessário. Não. Pronto, aí já começou a palhaçada. Porque a Kéfera, que não foi chamada na conversa, se intrometeu e disse que a opinião dele não era relevante, sendo que foi a própria dona do programa, Fátima Bernardes, que foi caminhando até o rapaz e meteu o microfone na boca dele para que ele dissesse a opinião. Não, em nenhum Não, momento. assim, ó, em nenhum momento eu tô tentando Agora explicar o você tá feminismo. interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. Não é... Ó, Olha só. Wallace, entenda. Não é o seu lugar de fala. Você pode ouvir, complementar e nos respeitar. Você não tem que ensinar pra gente. A gente Mas eu sabe não, o em que nenhum, é momento, em nenhum momento eu tô ensinando. Em nenhum momento eu tô ensinando. É, Eu só tô, tá sim aqui, ó. Também a só tô professora passando falou. alguns exemplos, entendeu? Engraçado que essa atitude autoritária da Kéfera, que essa sim foi a desnecessária de toda a história, pode ser considerada como um ato fascista. Assim como ela denunciou Jair Bolsonaro depois que ele foi pro segundo turno, ou vocês não se lembram? Se acontecer uma ditadura, não tem como sair dela. Vocês entenderam a gravidade do negócio? A gente vai ficar refém do próprio medo. E a nossa liberdade vai embora. Vai tudo embora. O próprio Bolsonaro falou pra filmarem ou fazerem live na hora de votar. Sendo que é crime. Teve gente votando no número com arma. Isso não é brincadeira. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Depois dizem que exageramos quando dizemos que feminismo é sinônimo de hipocrisia. Ela se diz contra a ditadura, só que na primeira oportunidade em um programa ao vivo se torna uma pessoa completamente autoritária e incapaz de ouvir a opinião de uma pessoa que pensa o contrário. E ainda vem dizer que não precisa de macho explicando pra ela o que é feminismo. Pois bem, eu não apenas vou explicar o que é feminismo, como vou citar exemplos. E nesse vídeo aqui que vocês estão vendo, algumas feministas tentaram invadir uma igreja na Argentina para destruí-la. Sorte que alguns católicos que estavam ali fazendo uma corrente humana para evitar a barbárie se pronunciaram. Mas já pararam para pensar o que motiva essas mulheres a fazerem isso? Antigamente, o feminismo defendia causas essenciais para uma sociedade mais justa. Mulheres não podiam votar, não podiam dirigir e nem legislar. Hoje, graças a feministas, há muito mais professoras do que professores, por exemplo. Aos poucos, a sociedade foi se tornando mais igual, só que chegou uma hora que o movimento passou do ponto e discursos intolerantes tomaram conta do vocabulário daquelas pessoas que estavam lutando por igualdade.
O feminismo passou a exigir preferências e direitos absurdos, como o da mulher ser uma prostituta, por exemplo. É muito comum vermos feministas gritando com os peitos de fora contra o machismo, dizendo que as mulheres podem se vestir como quiserem. Mas calma, porque não é exatamente assim. Óbvio que eu não acho correto um cara abordar uma menina na rua e falar "ai, gostosa", porque isso é escroto, esse cara é um imbecil. Mas é preciso que as mulheres também tenham que se conter e ter um mínimo de bom senso, não é? Para cada ocasião, existe uma vestimenta adequada diferente. Uma pessoa não pode ir a uma audiência pública ou igreja de minissaia, por exemplo. Claro que esses são exemplos esdrúxulos, mas acho que vocês entenderam onde eu quero chegar. É preciso ter bom senso nas nossas ações. Tanto o homem quanto a mulher devem se vestir e se portar adequadamente conforme suas ocasiões. Porque depois me chega uma mulher como essa, dessas empoderadas na televisão, e diz que não arranjou emprego por causa do seu cabelo. É lógico, mano. Imagina você chegar numa advocacia e a advogada ter um cabelão escroto desses. Qual é a credibilidade que ele vai te passar? Precisamos nos adequar ao lugar em que estamos e não ao contrário. Não é de hoje que a pauta feminista foi adotada pela esquerda para contribuir na divisão de classes. Afinal, é isso que o comunismo faz para ser implantado. A esquerda tenta a todo momento dividir a sociedade em partes e faz cidadãos comuns aderirem a discursos de ódio contra aqueles que pregam a civilidade, respeito e ordem social, como foi o caso do vídeo citado no começo. As mulheres já têm os mesmos direitos que os homens. E se você discorda, eu desafio você a pegar a Constituição brasileira e me mostrar um trecho que me prova o contrário. Não apenas isso, mas há várias situações em que as mulheres são privilegiadas, só que as feministas desconsideram. Por exemplo, mulheres se aposentam muito mais cedo que os homens, mesmo morrendo mais tarde. O SUS faz cirurgias de reparo a danos causados por violência apenas a mulheres. As mulheres recebem punições menos severas que os homens ao cometerem os mesmos crimes. As mulheres ficam com a guarda dos filhos na maioria dos casos de separação. Existe delegacia da mulher, mas não existe delegacia do homem. O pagamento do Bolsa Família é feito preferencialmente à mulher. O governo gasta muito mais no combate ao câncer de mama do que no combate ao câncer de próstata, mesmo matando proporcionalmente. Enfim, há uma série de situações que o feminismo corrigiria se de fato lutasse por igualdade. Só que ele não serve para isso. Hoje, o movimento vende o discurso falso de que a mulher é uma coitadinha para implantar o caos social. Sua luta é para as pessoas deixarem de se autopreservar e respeitar os demais. Ai, Felipe, então você defende o machismo. Claro que não. Todo respeito deve ser recíproco, independente da sua crença, raça ou gênero. Só não elevem esse discurso ao extremo e façam tempestade de copo d'água, como foi o caso dos brasileiros e a menina russa. Porque teve um monte de gente que disse o seguinte: ai, essa brincadeira incentiva o feminicídio. Ai, primeiro que o feminicídio é uma piada e eu já refutei ele no link que está aqui na descrição. Clique lá depois de assistir esse e vá para outro vídeo. Segundo, que aquilo foi uma brincadeira e não há parâmetro comparativo entre isso... Essa é bem Rosinha! Essa é bem Rosinha! Enfim, senhoras e senhores, inscreva-se no canal do Jacaré de Tanga no YouTube, ative o sininho e compartilhe o vídeo. Meu nome é Felipe Ferreira.